E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu gostaria de falar hoje sobre a Champions League, novo formato. Eu tenho conversado com pessoas, algumas pessoas ainda estão até um pouquinho confusas em relação ao novo formato. Essa temporada que já está rolando e já teve 4 rodadas, né? Então, assim, é o seguinte. Antes, a Champions League trabalhava com uma fase de grupos, então tinha uma fase de grupos e aí depois começavam os mata-matas a partir das oitavas de final. Essa fase de grupos era formada por 32 times, se vocês lembram bem. Grupos de 4 classificavam 2 para a fase seguinte e aí alguns terceiros lugares teriam que disputar a vaga com times lá da Europa League para ver quem seguia na Europa League, né? Seria de fato eliminado ali da Champions, mas poderiam então conseguir vaga na Europa League, fazendo um playoff com times que já vinham de lá mal colocados, vamos dizer assim. Então era assim que funcionava e a partir das oitavas tinha um mata-mata, jogo de ida e de volta e a final única. Bom, o que mudou? Agora é como se fosse uma liga. Então tem 4 times a mais, são 36 agora no formato de liga. Então a primeira fase é uma fase de liga e não mais fase de grupos. Então os 36 times estão ali e a pontuação, eles vão, à medida que vão jogando, vão pontuando e vai ficando aí a classificação do primeiro ao 36º. Mais ou menos como são nas ligas, como é no Brasileirão e etc. E aí o que acontece? Qual será o critério de classificação, para quem ainda não está entendendo muito? Então, antes, na fase de grupo, cada time fazia 6 jogos. Ou seja, pegavam 3 adversários, jogava 3 jogos em casa, 3 jogos fora com os mesmos adversários, certo? Agora, nessa primeira fase de liga, cada equipe vai jogar 8 vezes com 8 adversários diferentes. Então, são 4 jogos em casa e 4 fora, né? A soma de 8, um total de 8, com adversários diferentes. Não mais repete o adversário. Então ele vai pegar 8 adversários diferentes nesse formato de liga e vai pontuar aí para tentar a classificação. Então, qual seria o critério da classificação? Os primeiros 8 colocados, do primeiro ao oitavo, né, quem ficar nessa colocação de primeiro ao oitavo após os 8 jogos, vão direto para as oitavas de final. Ficam lá só esperando os seus adversários. Do nono lugar até o 24º, esses 16 times vão se enfrentar num playoff, sendo que do nono ao 16º, eles vão enfrentar os do 17º ao 24º, mas com a vantagem de decidir em casa, porque eles têm a classificação melhor. Os do 17º ao 24º jogarão fora, né, decidirão fora, porque o playoff serão em 2 jogos. E aí, quem vencer, os vencedores desses confrontos de playoff, aí vão para a oitava enfrentar os 8 primeiros que já estavam classificados previamente. Então é isso, aí forma as oitavas de final e dali para frente, né, as quartas, as semifinal e as finais não muda mais nada, é só a primeira fase que muda. E o que acontece quem ficar, né, na classificação geral, quem ficar do 25º para frente? Esses estarão eliminados. Aí, na questão prática, o que acontece? Por que talvez tenha sido feita essa mudança? Pela questão de deixar o campeonato mais interessante, você abre mais 4 vagas, né, para times talvez de menores expressão, e você equilibra mais o campeonato. Como assim equilibra? Por exemplo, você tem confrontos já bem pesados desde a primeira fase, o que não acontecia antes. Você começava a ter confrontos mais interessantes a partir das oitavas de final. E aí, só nessas 4 rodadas que a gente já teve o confronto de Bayern e PSG, olha só. A gente já teve Juventus e PSV, né? É um jogo interessante, são 2 camisas legais. A gente já teve Milan e Liverpool nessa primeira fase, né? Eu tenho minha colinha aqui porque eu já esqueci, né? O Manchester City e a Inter de Milão já se enfrentaram, Arsenal e PSG, Inter de Milão e Arsenal já teve, Benfica e o Atlético de Madrid, né? Barcelona e Bayern e por aí afora. Então, o que acontece? A gente está vendo confrontos
que a gente não via antigamente nas fases de grupos, né? Na época da fase de grupos, confrontos tão pesados, e isso porque foram apenas 4 rodadas, metade. Então ainda tem mais 4 jogos e os adversários serão todos diferentes, né? Não repete adversários. Então eu acho bem interessante esse formato por conta disso, e acho sim que o campeonato fica mais interessante mesmo com confrontos mais pesados. E outra coisa, eu acho que fica mais difícil. Porque, por exemplo, se você sabe que vai pegar um adversário de maior peso, você não vai repetir o jogo com ele. Você pode, dependendo aí, teve os critérios dos sorteios. E aí tem esses confrontos pesados, né? E aí eu acho que a equipe tem que se concentrar mais, né, para pontuar, pela questão de que não repete o adversário e de repente pega esse adversário fora de casa, tem que se empenhar mais. Eu acho que os jogos realmente ficam mais competitivos. Então eu achei bem interessante esse novo formato e tem aí um questionamento, né? Se fala-se muito por aqui na América do Sul se a Conmebol vai também adotar esse sistema para Libertadores e para os campeonatos daqui, para os campeonatos sul-americanos. Não tenho nada oficial sobre isso, mas eu acho provável. Eu acho provável porque também seria uma coisa bem interessante para dar um up aí no campeonato, né? Eu acho que traria também confrontos já interessantes na primeira fase. E eu acho que dando certo lá na Europa, né, provavelmente aconteça aqui também. Ok? Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí seu comentário também, fala o que você acha desse novo formato, se deve ser adotado no Libertadores ou não, se você gostaria que fosse ou não. Dê seu like aí, ative o sininho para notificação caso você se inscreva. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Hoje tem jogo do Brasileirão, daqui a pouco às 18h30, mas é um jogo atrasado da 19ª jogada. Vai jogar aí o Atlético Paranaense na Liga Arena contra o Galo Mineiro. Também teve no meio da semana um jogo atrasado entre Flamengo e Galo. Então aí esses jogos, para ajustar aí a tabela, são jogos que estavam atrasados de rodadas anteriores. Ok? Então é isso, valeu, grande abraço, bom fim de semana aí a todos, até mais, obrigado, valeu.